Canal Brasil Pátria do Evangelho, 14ª palestra. A aceitação, primeira parte, início. No livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, capítulo 24, o Espírito Hamed nos diz: aceita a vida que Deus te deu, aceita-te como és, aceita teus familiares, aceita teus conflitos, aceita tuas decepções, aceita tua parentela, aceita tuas dificuldades financeiras, aceita tuas desilusões, aceita as ingratidões contra ti, aceita tudo e todos. Aceita atos e atitudes e faz o melhor que puderes. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Portanto, aceita o próximo como ele é. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e autoconhecimento. E assim serás mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam a vida interior. Entende o que eu digo e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A compreensão de Deus virá junto com a sabedoria e ela te concederá a aceitação plena dos potenciais humanos, desenvolvidos ou não, seja de natureza intelectual, seja de natureza espiritual e emocional. Portanto, aceita-te como és, aceita teu próximo e faz sempre o teu melhor. Com isso alcançarás vitórias sobre teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. Conforme assim enfatizado por Hamed, aceita tudo e todos. E por quê? Acreditamos que a resposta pode se encontrar nas seguintes palavras: aceitação é a prática da humildade, ou seja, o reconhecimento de que ainda temos muito o que aprender e crescer. Cumpre-nos amar ao Criador e aceitar sua criação, tal como se nos apresenta. Toda a grandeza do universo, embora não a compreendamos integralmente ainda, toda a diversificação da criação nos diversos reinos da natureza estão contidas na aceitação. Nela incluímos nós mesmos como somos. Nela respeitaremos sempre nosso semelhante, qualquer que seja sua condição evolutiva, sua posição na sociedade, sua crença, sua cor, sua raça, seu sexo e sua idade. Quando deixamos um espaço em nosso coração para a aceitação dos reinos humanos, tanto os nossos como os alheios, mais facilmente conseguimos admitir e reconhecer que os contratempos da vida são situações que nos compete aprender a superar e a melhorar, ou simplesmente acatar, não carecendo de maiores desgastes de nossa parte. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e uma resignação. Aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossa vida. A arte da aceitação. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se nos imaginamos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. A propósito, muito de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real. Desgastamos dessa forma uma enorme energia, pois carregamos constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação,
porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São consideradas fenômenos psicológicos de reação natural e instintiva às dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que, por algum tempo, nos alivia dos abalos da vida, até que possamos reunir mais força para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente no futuro. Não negamos por ser turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas não se permitir tomar consciência da realidade. Talvez esse mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo. Depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos com uma rendição conformada e que nada mais importa. De fato, acontece que, ao aceitarmos, inicia o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. Diz o texto: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma, até então restrita, pois a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção nos donos da verdade e admitindo o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios. Em vista disso, concluímos que a aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar fatos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. É sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. A primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos em aceitar, seja uma pessoa, um fato ou uma circunstância, é de que estaremos nos submetendo ou nos subjugando, desistindo de lutar, desistindo de mudar, sendo fracos. De verdade, se quisermos modificar qualquer aspecto da nossa vida, das nossas relações ou de nós mesmos, devemos começar aceitando. A aceitação é detentora de um poder transformador que só quem já experimentou é que pode avaliar. É realmente difícil aceitar perda material ou afetiva, uma situação de dificuldade financeira, uma doença, uma humilhação, uma traição, etc. Mas a aceitação é um fato de força interior, sabedoria e humildade, já que existem inúmeras situações que não podemos mudar no momento em que acontecem. De maneira geral, as pessoas são como são, dificilmente mudam. Na verdade, não podemos contar com isso. Quem muda somos nós, por escolha e vontade própria. Portanto, se não houver aceitação, o que estaremos fazendo é insensato, é insano. Ser resistente a isso, brigar, revoltar-se, negar, deprimir, desesperar-se, indignar-se, culpar-se, etc., são reações emocionais carregadas de raiva, raiva do outro, raiva de si mesmo, raiva da vida. E a raiva destrói, desagrega. A aceitação é uma força que desconhecemos porque somos condicionados a lutar, a esbravejar, a brigar. Mas aceitar não é desistir, não tampouco se resignar. Aceitar é estar lúcido do momento presente como é,
E se assim a vida se apresenta, assim deve ser, já que tudo que está coordenado pela lei de causa e efeito. No instante em que aceitamos, desmaterializamos situações que foram criadas por nós, karma, e soluções surgem naturalmente através da intuição ou fatos, trazendo as respostas e as saídas para a situação. Tudo isso porque paramos de resistir à vida como se apresenta no momento. A consciência de que tudo é movimento, nada é permanente, faz com que a aceitação aconteça mais facilmente. A nossa tendência natural é resistir, não aceitar, combater tudo que nos contraria e o que nos gera sofrimento. Dessa forma, prolongamos a situação. Resistir só nos mantém dentro da situação desconfortável, muitas vezes perpetuando e tornando tudo mais complicado e pesado. Quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, frustrados, insatisfeitos, cheios de rancor e tristeza. E esses padrões mentais e emocionais criam mais e mais dificuldades, nunca trazem solução. Aceitar é expandir a consciência e encontrar respostas, situações, alívio. Aceitar é o que nos leva à fé. É fundamental entender que aceitar não significa desistir. Seguir adiante com otimismo e ter muitos propósitos a serem atingidos é nossa atitude saudável diante da vida. Aceitar se refere ao momento presente e ao agora. No instante que você aceita, ou em outras palavras, você se entrega, novas ideias surgem para prosseguir na direção desejada, saindo do sofrimento. Para tanto, é imprescindível que se desenvolva uma atitude de humildade. O oposto de humildade é a soberba e a arrogância. Pessoas arrogantes não conseguem conviver bem. O arrogante o é enfrentado e evitado, mas dificilmente aceito ou suportado. Pessoas humildes são bem mais aceitas. A humildade é tremendamente necessária para que possamos exercitar o perdão. Devemos aceitar a aceitação do apóstolo Paulo. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Efésios 4:3. Há também que se viver com honestidade e sinceridade. Uma pessoa honesta é alguém que não está dividido contra si mesmo. A pessoa sincera não usa máscara, é autêntica e não tenta parecer aquilo que não é. Ela é transparente em suas relações. No livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers, assim se expressou. Em minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda, afinal de contas, agir como se fosse algo que não sou. Não adianta agir calmo e agradavelmente quando estou realmente zangado e crítico. Não adianta agir como se soubesse as respostas quando não é assim. Não adianta agir como se eu fosse uma pessoa afetuosa, se realmente no momento me sinto hostil. Não me ajuda a atuar como se eu estivesse cheio de segurança, se realmente estou amedrontado e inseguro. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Nesse ensinamento, Jesus nos traz aquilo que ficou conhecido como regra de ouro dos relacionamentos. Significa que, nos relacionamentos, nos haveremos de definir exatamente como nós gostaríamos de ser tratados. Sabendo que nós gostaríamos de ser tratados com bondade, justiça, honestidade, respeito, consideração, lealdade e tolerância, dessa forma nós trataremos as pessoas. Será que para aceitar alguém eu preciso conviver com essa pessoa? O que seria aceitar um gay, uma prostituta, um viciado em drogas? Seria conviver com essas pessoas marginalizadas pela sociedade? Concordar com suas atitudes? Aceitar e respeitar a pessoa como pessoa, mesmo não concordando com suas atitudes. Aceitação não exige que passemos a conviver com a pessoa, mas que a respeitemos, que não a discriminemos por agir erradamente. Isso deve ficar bem claro. Você pode ter dificuldade de separar a pessoa daquilo que ela faz, pois aceitar alguém não significa aceitar o que ela faz. Devemos, assim, aceitar o próximo com suas virtudes e seus defeitos,
nunca usando seus defeitos para denegri-lo, mas sim sempre exaltando ao máximo suas virtudes. Não fazia acepção ou escolha em favor de pessoas por sua classe social, título, sexo, nacionalidade. O mestre deixou claro que para Deus não havia eleitos. O reino dos céus era uma conquista comum a todos aqueles que cultivassem o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa convicção é que levou Paulo de Tarso a afirmar aos cristãos da igreja da Galácia: Deus não faz acepção de pessoas. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda. Primeira parte, fim.